Olá, seguidores! Uma tragédia aérea jamais é esquecida, nem pelos familiares das vítimas daquele voo, nem pela companhia de aviação envolvida no desastre propriamente dito. Ao longo dos anos, muitos acidentes aéreos fizeram parte da história do Brasil e do mundo. Quem não se lembra do acidente aéreo ocorrido na Cordilheira dos Andes? E os acidentes aéreos que dizimou literalmente alguns times de futebol, como o Torino na Itália, o Manchester United na Inglaterra, o Alianza Lima do Peru e mais recentemente a Chapecoense do Brasil. O triste fim dos Mamonas Assassinas, o político Eduardo Campos, que teve a sua corrida eleitoral para a presidência da República interrompida num acidente aéreo, e tantos outros como os inúmeros acidentes da TAM. Pois bem, seguidores, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e apertem os cintos para algumas viagens aéreas que faremos pela nossa linha do tempo a partir de agora, que não terminaram bem, e o detalhe é que a grande maioria delas será feita pela TAM Linhas Aéreas, pois diferenciando um pouco dos vídeos que eu costumo fazer normalmente, eu vou fazer aqui uma coletânea de 6 histórias de desastres aéreos em que a TAM protagonizou o ocorrido em 5 deles, e um deles, o qual não havia nenhum avião da TAM envolvido, ceifou a vida do proprietário da empresa aérea, o comandante Rolim Amaro, que também teve um trágico fim num acidente aéreo. O primeiro acidente aéreo da TAM que eu tive conhecimento ocorreu no ano de 1984, em 28 de junho. Numa aeronave da Embraer, o M110 Bandeirantes, operado pela TAM Linhas Aéreas, que infelizmente sofreu um terrível acidente. A bordo da aeronave haviam 18 pessoas entre tripulantes e passageiros, e infelizmente todas elas ali tiveram as suas vidas ceifadas. A causa deste terrível acidente foi uma colisão ao solo em voo controlado, e o local onde ocorreu o acidente foi perto da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Agora, na sequência, eu vou relatar a vocês o terrível acidente que ocorreu no ano de 96, no voo 402 da TAM. Tratava-se de uma rota comercial doméstica no Brasil que estava em operação pela TAM Linhas Aéreas. Fazia uso de um modelo de nome Fokker 100 e seguia o seu destino. Sua rota saía do aeroporto de Caxias do Sul, com destino final ao aeroporto de Recife, com escalas no aeroporto Afonso Pena em Curitiba, Congonhas em São Paulo e na sequência Santos Dumont no Rio de Janeiro. A rota já estava estabelecida e a aeronave, segundo especialistas, se apresentava em ordem para que se iniciasse o voo, porém algo de errado aconteceu. 31 de outubro de 96, enquanto decolava de São Paulo, o reversor de empuxo de um dos motores foi acionado. Isso fez com que a aeronave perdesse a velocidade de sustentação, e tal fato fez com que ela caísse na rua Luiz Orsini de Castro. Assim, as 96 pessoas que estavam no Fokker 100 da TAM, entre tripulação e passageiros, juntamente com mais 3 pessoas que estavam no solo, vieram a óbito. Este foi considerado o acidente aéreo com mais fatalidades envolvendo uma aeronave do modelo Fokker 100. Após as investigações serem realizadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos no ano de 97, constatou-se que a principal causa foi o acionamento do reversor de repuxo durante a decolagem com manejo inadequado, ou seja, foi uma falha humana. No ano seguinte, em 9 de julho de 97, uma rota doméstica operada pela TAM Linhas Aéreas utilizava um outro Fokker 100 partindo do aeroporto de Vitória em direção ao de Congonhas, em São Paulo, com escala em São José dos Campos. Quando a aeronave sobrevoou
a cidade de Suzana, houve uma súbita explosão no espaço destinado aos passageiros, deixando um buraco de 2 metros de diâmetro entre os assentos 18 e 20. Tal fato fez com que o passageiro Fernando Caldeira de Moura Campos fosse ejetado para fora da aeronave e com isso acabou perdendo a sua vida. Fernando Caldeira de Moura Campos era um engenheiro que viajava naquele voo e ele teve o azar de sentar numa fileira à frente do professor Leonardo Teodoro de Castro. Mas quem era o professor Leonardo? Tratava-se de um instrutor de mecânica que estava nesse mesmo voo. O fato, seguidores, é que dos acidentes da TAM narrados nesse vídeo, esse nós devemos considerar que se tratava de um atentado criminoso, pois o professor Leonardo teria acomodado uma bomba entre o assento e a estrutura do banco 18D, justamente a poltrona que era ocupada pelo engenheiro Fernando. Leonardo foi considerado suspeito desde o início das investigações que se iniciaram após o pouso da aeronave em Congonhas, pois o avião saiu de Vitória e fez escala em São José dos Campos, onde o professor Leonardo realizou seu embarque, e foi justamente por isso que desde o início das investigações que ele se tornou o principal suspeito. Logicamente que com isso seu depoimento foi o primeiro a ser colhido. Ele apresentava informações desencontradas à polícia, onde nada batia com o que ele dizia, pois nenhuma das suas alegações foram confirmadas. Quando uma vistoria foi feita na aeronave, encontraram-se substâncias suspeitas por lá, e por isso realizaram uma segunda busca na companhia de peritos do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, e assim ficou provado que Leonardo era o responsável por aquele atentado. Depois disso, o professor Leonardo foi atropelado por um ônibus no corredor Santo Amaro de São Paulo, e depois desse dia ele permanece até hoje em estado grave na UTI. Ele foi indiciado de forma indireta pelo fato ocorrido por não ter tido condições de depor. Seu advogado considera arbitrária a decisão de indiciar o seu cliente, alegando que não foram apresentados elementos suficientes para que ele fosse incriminado. Quanto ao motivo do professor Leonardo ter feito isso, até hoje permanece um mistério. Outro terrível caso que envolve a TAM foi o acidente em que o comandante Rolim Amaro, o dono da TAM, perdeu a sua vida. Neste caso, especificamente, envolve o proprietário da empresa, mas nenhum avião de sua frota. O comandante Rolim, com 58 anos de idade na época dos fatos, sofreu um acidente em sua própria fazenda em Ponta Porã, fronteira do Mato Grosso com o Paraguai. Ele estava em um helicóptero que perdeu o controle e caiu próximo ao vilarejo Portunaguaçu. O comandante Rolim foi um dos responsáveis diretos pelo crescimento da TAM logo no início da sua diretoria. Ele adquiriu 10 aeronaves que foram as primeiras com radar no Brasil. Os avanços tecnológicos da empresa também foram proporcionados por ele. O comandante Rolim foi responsável por muitos avanços significativos na empresa e também era admirador de aeronaves, e por esse motivo, juntamente com seu irmão João Amaro Rolim, eles deram início ao projeto Museu Asas de um Sonho, mantido pela TAM, que é o maior museu da história aeronáutica de uma empresa privada no mundo. A tragédia do voo da TAM 9755 foi outra fatalidade que acometeu a empresa. Uma rota comercial doméstica que estava sendo operada pela TAM e que havia sido fretada pela CVC. Um Fokker 100 estava sendo utilizado no dia 15 de setembro de 2001 e após a sua decolagem do aeroporto de Recife, a aeronave tinha como destino final o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Durante o voo, o avião sofreu uma falha que não pôde ser contida. No seu motor direito, fragmentos acabaram quebrando 3 janelas da cabine de passageiros, e isso acabou causando descompressão. A passageira Marlene Aparecida Sebastião dos Santos acabou perdendo a sua vida, e 3 outros passageiros tiveram ferimentos leves. Essa aeronave acabou tendo que realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Cofins, onde uma equipe de bombeiros os esperava para prestar assistência às vítimas.
O caso 3054, para quem não lembra, eu fiz um vídeo exclusivo para ele aqui no canal em formato de live. Porém, agora eu vou fazer uma narrativa mais resumida deste caso e de forma editada. Era uma rota comercial doméstica operada pela Latam, que partiu do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino ao aeroporto Congonhas, em São Paulo, no dia 17 de julho de 2007. E de repente, na hora da aterrissagem, a aeronave se viu sem freios, e isso foi notado no momento em que a mesma tentou realizar um pouso na pista 35L em São Paulo e, devido à chuva, o avião ultrapassou os limites da pista, planou sobre a Avenida Washington Luiz e colidiu com um prédio da TAM Express e com um posto de gasolina da Shell, provocando assim uma enorme explosão. Dentro do avião havia 187 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e mais 12 pessoas no solo, e todas elas acabaram perdendo suas vidas. Este foi o acidente aéreo brasileiro em que mais houveram vítimas até hoje. Podemos perceber que a semelhança existente em todos os casos apresentados é que a TAM jamais deixou de investir, melhorar e aprimorar seus investimentos, fazendo com que a cada dia ela trouxesse mais aeronaves potentes e de grande prestígio, mas isso infelizmente não foi capaz de livrar a todos, nem o próprio presidente, da fatalidade que não tinham como ser evitadas. O que podemos ter como ensinamento é que façam melhor para obter um melhor resultado, para obter um melhor legado, lembrando sempre dos bons feitos mais adiante. Pois é, seguidores, como vocês provavelmente perceberam, esse é um novo formato de vídeo que eu estou tentando inserir no canal. Com isso, vou ficar esperando pela reação de vocês no que se refere a ele. Se for positiva, voltarei aqui com mais vídeos nesse estilo, ficando tudo ao gosto do freguês. Dessa forma, não farei questionamentos nesse tipo de vídeo, por se tratar de várias histórias contadas em um único vídeo, ok? A história de hoje foi essa, seguidores, e agora vou navegar pela internet em busca de novas histórias para contar a vocês. Se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares das vítimas. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. E me sigam lá na rede vizinha, na página @navegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E até o próximo vídeo. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis, rogai por nós.